E como foi a pessoa que te acompanhou de carro? Foi o meu pai. O meu pai, ele ficou com o coração na mão, assim, o tempo inteiro. Era no rádio, perguntando a hora que eu ia chegar, onde que eu tava, se eu tava bem, se tava acontecendo alguma coisa. E assim, isso nos 2 primeiros dias. Aí no terceiro dia eu já cheguei pra ele e falei, pai, não dá. Você precisa entender que eu tenho que estar focado, eu tenho que estar concentrado, só me chama quando você vê que tá ali, meu, ele não sumiu. Não chegou ainda, combinou o horário, porque senão ele queria saber toda hora, porque mãe, pai, assim, qualquer outra pessoa que goste fica preocupado, qualquer saída que você dê no mar, você tá em outro ambiente, você tá dependente ali. Mas ele foi te acompanhando pela Rio Santos? Isso, mas tem trechos assim que não dá, principalmente trechos de alto mar, né? Por um exemplo, o primeiro dia foi tranquilo, até ele conseguiu visualizar bastante. O segundo também, aí o terceiro já vai até Ilhabela foi, deu pra ver legal. Aí depois do outro dia já não deu mais, que terceiro dia eu caí de Ilhabela, fui pra Ubatuba, assim, né? Então assim, é mar aberto, então até o terceiro dia ele conseguiu, que foi o dia que eu cheguei em São Sebastião, ali de frente para Ilhabela. Depois daquilo lá já foi ficando muito mais difícil, de Ilhabela para Ubatuba, de Ubatuba para Trindade já eram locais que não davam mais para ter a visualização. Era mais assim, o carro de apoio para mim ele ajudou mais no quê? No sentido de estar com a minha comida, de estar com aquilo que quem me patrocinou, quem tinha me apoiado, deu, que foi o açaí, que foi barra de energia, foi barra de proteína. Então isso era o maior apoio que eu tinha, porque na canoa ficava muito pesado se eu carregasse tudo de 8, 10 dias, né? Então, E foram quantas horas por dia de remada e quantas horas por dia de descanso? teve dia que eu cheguei a remar 12 horas, comecei a remar 6 horas da manhã e parei 6 horas da tarde. E de descanso desse dia, eu lembro que eu dormi, acho que foi 8 horas ou 9 horas. Em termos de dormir assim, eu sou sincero, eu não conseguia dormir muito. A adrenalina mesmo ficava na veia o tempo inteiro, parava de remar, concentrado para saber se o tempo ia ajudar, se a maré ia me levar, ou se o vento ia bater contra. Então era uma coisa que assim, eu ficava muito ansioso. Em termos de descanso, eu não descansei muito durante a viagem. Precisei sim, quando eu voltei, eu fiquei 2 semanas assim, tanto com a mente como pro físico, porque a dificuldade maior que você encontra em desafios assim é a solidão. Eu lembro de uma frase que um pescador disse para mim em Ilha Grande, que ele assim, ó menino, o que você está fazendo, poucas pessoas conseguem fazer. Navegar o tempo inteiro que você está navegando e sozinho, com a idade que você tem, é para poucos, porque muitos têm medo da solidão. E aquela frase ficou para mim, a última frase ficou, o medo da solidão. E dali para frente eu coloquei aquilo ali na minha cabeça e faltava 2 dias só. E eu já não estava mais inteirado. Aquilo que ele tinha falado tinha entrado mesmo na minha mente e estava batendo ali. A solidão, solidão. Você, quando enxergou o Rio de Janeiro, foi uma emoção. Quando você parou na Praia da Barra, no Rio de Janeiro, outra emoção. Como que você pode descrever isso? Eu acho que assim, quando eu atravessei o Rio de Janeiro, quando eu cruzei a fronteira, assim, Ubatuba, Trindade, que é Paraty, ali foi uma emoção tão quanto a de ter avistado o Rio de Janeiro. Ali foi uma emoção que teve muito a ver com o sofrimento, a dor de, pô, você pensar que eu não podia estar fazendo nada, que eu podia ter continuado com a minha vida normal, com meus trabalhos normais, com a minha rotina normal e do nada eu invento, deixo todo mundo preocupado, porque quero chegar e de repente eu chego. Aí você olha, você está diante do teu sonho realizado, mas a minha ideia era chegar no Rio e no Cristo. Assim, eu já conhecia o Cristo, mas a minha ideia era chegar aos pés dele de canoa. E isso eu consegui. Eu consegui, infelizmente eu não consegui parar assim mais próximo a ele por conta da violência do Rio de Janeiro, porque eu vivi lá alguns meses, a gente sabe que a praia de São Conrado ali
onde fica mais próximo Cristo, do mar, né? É muito difícil você atracar com uma canoa, com GPS, filmadora e você ficar ali parado, ali é muito difícil. Você, a sua canoa havaiana, o mar e a emoção à flor da pele. Com certeza, e muita adrenalina, porque tinha dia que a gente olhava pro lado e eu só via os peixes olhando comigo. Digo a gente porque eles foram meus companheiros, assim, meus animais, assim, eu acho que se eu já era meu natureza, assim, agora totalmente. E essa emoção de conviver, de ver golfinho, de ver arraia, de estar remando com os peixes, do nada pular um peixe em cima da canoa, é uma emoção que você olha, você vê que você não tá sozinho, que ao mesmo tempo que você está na solidão, você tem os companheiros que jamais vão te fazer algum mal. E essa é, sem dúvida, a maior conquista que um ser humano pode ter, é estar em convívio com o seu bem-estar e o seu habitat da melhor forma, sem brigar com ninguém e só cultivando a paz e a proteção. Amigos do mar.